tentando colocar um foninho de ouvido melhor. Eu comprei aqui para não ficar tendo, porque eu tenho problema de audição, para não ficar usando o foninho. E na próxima aula, se Deus quiser, já tem um Bluetooth aqui, fica mais fácil para mim escutar as perguntas de vocês, tá? Então, vou dar a largada, tá bom? Beijão para todo mundo. Amaury, Oi! depois você pode fazer o exercício 20, fazendo favor? Vou deixar tudo anotado aqui. Se a gente terminar antes, eu faço o exercício 20. Se a gente não terminar, na aula do plantão eu faço, mas eu vou fazer o possível para dar tempo. 20 de que página? Fala, coração. 106. 106, o problema 20. Isso. Tá? Se não me engano, só um minutinho, que eu estou longe da minha apostila. Ele está na relação dos problemas que eu quero resolver hoje com vocês. Eu quero pegar hoje todos os problemas da página 106 e não ficar pedra sobre pedra. Fazer tudo. Tá bom? Ah, tá. Obrigado. Beijão, querida. Vamos nós. Para a gente entender o conceito de potência dissipada, quer dizer, potência que foi transformada em outro tipo de energia, tá? E energia elétrica, eu vou retroceder um pouquinho. Para que um aparelho funcione, para qualquer coisa funcionar, por exemplo, para essa lâmpada aqui funcionar, eu tenho que aplicar uma diferença de potencial aqui, tem que ligar na tomada, tá? Ou ligar numa pilha. Quem fornece essa diferença de potencial que vai fazer os elétrons se movimentarem aqui são os geradores. Tá? Os geradores de energia têm a função de transformar outras formas de energia em energia elétrica. Então, o primeiro conceito que a gente tem é o gerador. O que o gerador vai fazer? Ele pega outras formas de energia e vai converter essas outras formas de energia em energia elétrica. Porque energia não é criada nem destruída. Energia é transformada. Então, essa é a função do gerador. Ora, as pilhas e baterias transformam a energia química em energia elétrica. Tá? Então, a função disso daqui, ó, uma pilha ou uma bateria, é fazer a transformação através de uma reação química. Ela provoca a separação de carga e vai transformar a energia química em energia elétrica, e a pilha vai ter uma vida útil enquanto ela sustentar essa transformação. A hora que ela não consegue mais fazer a reação química, você jogou a pilha na lata do lixo. Na lata do lixo não, porque ela é altamente contaminante. Descarta ela no lugar apropriado. Tá? Então, isso é uma maneira. Para fornecer grande quantidade de energia, nós temos as usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, hidrelétrica, usa água. Termoelétrica, pode queimar biomassa, que no Brasil queima o bagaço de cana, tá? Ou pode ser termonuclear, usa a reação nuclear para produzir vapor que vai movimentar as turbinas. Eólica usa o vento, tá? Então, quem vai fazer isso são os grandes alternadores, que vão produzir volumes grandes de energia. As pilhas e as baterias produzem volumes pequenos, mas os grandes alternadores vão produzir grandes volumes de energia. Olha, então, quem são os grandes alternadores? Os grandes alternadores nós temos aqui no Brasil a hidrelétrica, tá? As eólicas e assim por diante.
que eles vão fazer? Vou apagar, está gravada, vamos falar dos grandes alternadores. Tudo isso é gerador, tanto as pilhas como as baterias, quanto os grandes alternadores de energia, são geradores de energia elétrica. Então, os alternadores. Quando eu pego a hidroelétrica, elas transformam a energia cinética da água, o movimento da água é transformado em energia elétrica. Quando eu pego as eólicas, elas transformam a energia cinética do vento, o movimento do vento, roda as pás da turbina e transformam isso em energia elétrica. E as térmicas transformam a energia do calor, porque o calor nada mais é que energia térmica que flui, um trânsito. Então as térmicas vão transformar a energia do calor em energia elétrica. Então a função dos transformadores, dos alternadores, seja ele o alternador, as pilhas ou a bateria, ou os grandes alternadores, a função desse equipamento são fazer a transformação, promover a transformação de energia de outras formas de energia, térmica, cinética, química, em energia elétrica. Então, falando dos alternadores. Tá? Porque nós só vamos ter energia elétrica se eu conseguir fazer a transformação de energia elétrica. Agora, uma vez conseguida essa transformação, nós vamos falar dos aparelhos que consomem a energia elétrica. Então, esses são os receptores. O alternador transformou outras formas de energia em energia elétrica. O receptor, ele vai pegar a energia elétrica e fazer o contrário, transforma em outras formas de energia. Então, receptores, que são os aparelhos que nós temos em casa, televisão, motor, geladeira, lâmpada e tudo mais. Então, são os receptores. Qual a função do receptor? Ele vai receber energia elétrica. Então, ele vai pegar a energia elétrica e vai transformar essa energia elétrica em outra forma de energia. Que pode ser essas outras formas? Sonora, tá? Pode ser térmica, pois nós falamos cada um deles. Pode ser mecânica, os motores, e pode ser luminosa. Então a função do receptor é fazer a transformação da energia elétrica em outra forma de energia. Então, o meu aparelho de som, ele recebeu energia elétrica, transformou em energia sonora. A lâmpada está pegando a energia elétrica e transformando em energia luminosa e térmica, no caso da lâmpada incandescente. O motor está pegando a energia elétrica e transformando em energia mecânica. O motor que está na geladeira, no ar-condicionado, o motorzinho do dentista, das indústrias, assim por diante. A lâmpada, novamente falando, luminosa. Só que receptor, então veja bem, o gerador pega outra forma de energia e transforma em energia elétrica. O receptor pega a energia elétrica e transforma em outra forma de energia. É o vice e o versa. É cara e coroa da mesma moeda. Tá? Ora, só que receptores, nós temos dois. Receptores.
Nós temos receptores, que nós falamos receptor passivo. Ele faz uma única coisa. Ele transforma energia elétrica em energia térmica. São todos os aparelhos de aquecimento que a gente tem em casa. Chuveiro elétrico, ferro elétrico, forno elétrico. Isso é receptor passivo. Então, ó, passivo. Ele faz só uma coisa. Ele pega a energia elétrica e transforma essa energia elétrica em energia térmica. O processo de transformação de energia elétrica em energia térmica nós chamamos de efeito Joule. Novamente, ó, eu bato na cabeça de vocês. Isso vai cair. Efeito Joule cai. O que é efeito Joule? Transformação de energia elétrica em energia térmica. Quem faz isso? São os receptores passivos. Quem são os receptores passivos? São os resistores, que depois nós iremos estudar em primeira lei de Ohm. Receptor passivo é os resistores. Quais aparelhos em casa? Ferro elétrico, chuveiro, forno elétrico. Tudo que é de aquecimento, que foi feito só para esquentar. E entra aqui a lâmpada incandescente. Que é essa lâmpada aqui, que eu só não vou ligar porque ela queimou o filamento. Ela emite luz? Emite sim, mas por causa da incandescência. Ela é uma fogueira disfarçada. Quando a corrente elétrica passa no filamento da lâmpada, aqui dentro da lâmpada vai ter um filamento. Igualzinho esse que é do chuveiro. Quando a corrente elétrica passa aqui, isso esquenta tanto que ela emite luz. Mas, eu já vou falar mais algumas coisas sobre isso. Isso é uma resistência elétrica. A lâmpada funciona por efeito Joule. Então, a lâmpada incandescente, essa que nós não usamos mais, que eu só não estou ligando ela porque está queimada, é um receptor passivo. Então, receptor passivo só faz uma coisa na vida: energia elétrica virar calor. Mais nada. Bom, mas nós temos os receptores ativos. Os receptores ativos, além de transformar a energia elétrica em calor, ele transforma em outra forma de energia. Por exemplo, a televisão esquenta. Então tem uma transformação de energia elétrica em calor, mas ela também transforma em outra forma de energia, luminosa e sonora, imagem e som. Tá? Então, os receptores que transformam a energia elétrica em outra forma de energia, que não seja somente calor, nós chamamos de receptores ativos. Então, o passivo, então vamos falar do ativo. O ativo receptores ativos transformam a energia elétrica em outras formas de energia que não sejam exclusivamente o calor. Tá? Então, além de transformar em calor, tá? Porque qualquer aparelho que a gente liga, ele vai aquecer um pouquinho, então ele tem efeito Joule, mas ele não foi feito para isso. Então, a parcela de calor que ele produz é muito pequena em relação às outras formas de energia. Então, um exemplo de receptores passivos, tudo aquilo que você tem na sua casa ou que tem em qualquer lugar desse planeta que não foi feito para gerar calor. Então, a TV, a geladeira,
o ar-condicionado, quer dizer, os motores em geral, motores, tá? Esse tipo de lâmpada, que são as lâmpadas de LED, elas são receptores ativos. Ela não funciona por incandescência. A lâmpada incandescente funciona por incandescência, mas a lâmpada de LED não funciona por incandescente. Então, aparelho de som, seu notebook, tudo isso, tá? Lâmpada LED, fluorescente, etc. Então, se aquele equipamento não foi feito somente para gerar calor, ele é um receptor ativo. Eu vou desligar só um minutinho nessa lâmpada auxiliar para a gente. Todo mundo vendo? É um receptor ativo. É um motor. Olha lá, ele vai aquecer, mas o que ele está fazendo? Ele está fazendo a transformação da energia elétrica em energia mecânica, está movimentando. Então esse motorzinho está na sua roçadeira de grama, está lá no motorzinho do dentista, nos veículos da indústria, está na geladeira, só que não está rodando a geladeira nesse pau que está aqui. Está no liquidificador, na batedeira de bolo, tudo isso são receptores passivos. Ele faz uma transformação da energia elétrica em energia mecânica. Se for um ventilador, que é o caso desse motorzinho, aqui vai estar a faquinha do ventilador que vai cortar o seu alimento. Se for um liquidificador, se for um ventilador, vai estar a pá do ventilador que vai circular o ar dentro da sua casa. Isso é um receptor ativo. Ele transformou energia elétrica em outra forma de energia que não seja exclusivamente o calor. Pimba, acabou a barulheira. Se eu pegar é uma lâmpada de LED. É um receptor ativo. Ela transforma energia elétrica em outra forma de energia, luz no caso, que não seja exclusivamente calor. Ela esquenta muito pouco. Ela não funciona por incandescência. Então, ela funciona por vibração das moléculas aqui do semicondutor. Então ela é um receptor ativo. Já essa lâmpada aqui, que não vai acender porque ela está queimada, que é incandescente, é um receptor passivo, porque ela funciona a partir de incandescência, de aquecimento de um filamento. Então, receptor ativo, nós temos dois tipos de receptores, que são os receptores ativos e os receptores passivos. E, novamente, reforçando a ideia, receptor ativo transforma a energia elétrica em outra forma de energia que não seja exclusivamente o calor, e o receptor passivo só transforma a energia elétrica em calor. Deixa eu ligar minha gambiarrinha aqui de novo. Bom, então agora nós estamos vendo que nós temos dois tipos de aparelhos que vão consumir energia elétrica, que são os receptores ativos e passivos. Agora, eu vou voltar, deixa eu pegar minha postura aí no chão, numa coisa que na aula passada me perguntaram, eu expliquei e falei num exercício, já vou colocar ele na lousa. Eu peguei e falei, olha, ainda falta algumas coisinhas para a gente conseguir entender isso daí direito. Então, para quem fez essa pergunta, que foi uma pergunta muito bem formulada, na nossa aula de resolução de exercício da aula passada, que foi a questão número 10 da página 104,
e que falava assim, considere as seguintes afirmativas a respeito de um segmento de AB de um fio metálico, por onde passa uma corrente elétrica contínua. Então, lá, para quem formulou essa pergunta, agora chegou a hora de falar dela. E, para todo mundo, a questão é muito legal e a pergunta, quem fez uma pergunta muito bem colocada. Tem uma resistência aqui. A carga elétrica dela é nula, ela não tá eletrificada. Como é que a gente faz para alguma coisa ficar eletrificada? Ou retira elétron, ou acrescenta elétron. Se eu retiro elétron, ele ficou positivo. Se eu coloco elétron, ele ficou negativo. Como que a gente retira ou coloca elétron? 3 maneiras: atrito, contato e indução. Então, essa resistência está neutra, tá? A quantidade de elétrons que tem aqui dentro é igualzinha à quantidade de próton. Ele está em equilíbrio. Então, a carga elétrica total dela é nula, tá? Isso é uma bateria. A carga elétrica total da bateria é nula. A quantidade de elétrons e a quantidade de prótons aqui dentro. O que está acontecendo aqui é que foi separado. E um pino está com excesso de elétrons e outro está faltando elétron. Por isso nós falamos positivo e negativo. Mas a quantidade, a carga total é nula. Ora, então quando eu pegar o meu resistor, que tem carga total nula, ligar na minha bateria, que também tem carga total nula, mas está separada, e vou colocar aqui uma chavinha, a quantidade de carga é nula. Tá? A hora que eu fechar essa chavinha, eu vou ter corrente elétrica. Porque apareceu aqui um campo elétrico, em cima dos elétrons aqui apareceu uma força elétrica, e eles começaram a andar, estabelecendo aqui no circuito uma corrente elétrica. Mas veja bem, eles estão andando, só isso. Mas a quantidade total de carga é nula. Não é igual uma bombinha de aquário. Põe a cabeça do aquário na cabeça. O aquário tem 10 litros de água. Aí você coloca uma bombinha para circular água, para oxigenar, para os seus peixinhos não morrerem. Então a água vai estar em movimento. Eu tenho uma correnteza lá, uma oxigenação. Mas a quantidade de água não muda. É a mesma analogia, é o mesmo raciocínio. Eles estão andando. Mas a quantidade total de carga é nula, porque não tem nenhuma bombinha aqui injetando elétrons aqui para dentro. Eu estou pegando a quantidade de carga que tinha a bateria, a quantidade de carga que tem no fio e não estou acrescentando mais nada, eu só estou colocando ele para andar. Por isso que na questão número 10, a carga total é nula. Então agora sim chegou o momento da gente falar disso aí. Por isso que eu falei, naquele momento, a pergunta estava colocada no lugar errado. Era para quem tiver mais, estava faltando algum conceito. Então, se eu ter corrente elétrica, não significa que eu tenho carga elétrica diferente de zero. Um corpo está eletrificado se ele tiver o número de elétrons diferente do número de prótons. Negativo com excesso de elétron, positivo com falta de elétron. Tá? Mas aqui não está faltando nem sobrando nada. Eu só estou fazendo eles andar. Portanto, a carga total é zero. Tá? Então, quem fez essa pergunta, parabéns, a observação foi muito bem feita. E agora sim, chegou o momento da gente pegar e falar assim, é por causa disso. Tá? Então, voltando. Então, eu já vi que os meus aparelhos, eles vão fazer uma transformação da energia elétrica em outra forma de energia. Quanto mais energia elétrica ele transformar em outra forma de energia, por exemplo, um chuveiro, quanto mais energia elétrica ele transformar em energia térmica, maior é a potência dele. Então a potência elétrica
ela mede a quantidade de energia transformada em um intervalo de tempo. Tá? Então, quanto maior a potência, maior é a transformação de energia elétrica em outras formas de energia. Então, o que é potência? A potência elétrica, ela, vou colocar, avalia, mede a transformação de energia elétrica em outras formas de energia. Quanto mais energia elétrica for transformada, maior a potência do aparelho. Quanto mais energia elétrica for transformada, maior a potência do aparelho. Então, um chuveiro de 4.000 watts, porque potência é medida em watts, daqui a pouco eu estou a falar disso, estou adiantando, e um chuveiro de 2.000 watts. O de 4.000 watts transforma o dobro de energia elétrica em calor, é um chuveiro, do que o de 2.000 watts. Então a potência mede a razão de transformação de energia numa determinada unidade de tempo. Tá? É isso que ele faz. Avalia a transformação de energia elétrica em outra forma de energia em um certo intervalo de tempo. Como eu não gosto de ficar jogando fórmulas simplesmente, eu gosto. Da onde vem? Como é que a gente chegou nessas coisas? Olha, para mim ver como que nós chegamos nesse processo, eu vou voltar. Potência dissipada significa potência transformada. Deixa eu trocar isso aqui. Então, quando um chuveiro está produzindo calor, ele está dissipando uma certa quantidade de energia elétrica em energia térmica. Tá? Por isso que nós falamos potência dissipada. Quando um exercício pedir para vocês, determine a potência dissipada pelo equipamento, ele está simplesmente pedindo para você calcular qual é a potência. Qual a potência efetiva dele? Tá? Nada demais, porque às vezes as pessoas ficam com dúvida em o que significa dissipada? Dissipada é transformada. Então, um chuveiro dissipa energia elétrica na forma de calor. Uma lâmpada dissipa energia elétrica na forma de luz. Tá? Uma TV dissipa energia elétrica na forma de luz e som. E calor também, porque ela esquenta. Tá? Então, como que funciona isso? Novamente, eu vou tomar aqui a nossa resistência de chuveiro. Tá? Então, eu peguei a resistência. Liguei na tomada, no gerador. Mais, menos. Esse gerador tem uma força eletromotriz, uma diferença de potencial, uma voltagem. 110 volts, 220 volts, 1V. DDP, diferença de potencial. Porque se não tem diferença de potencial, voltando à aula passada, você só vai ter movimento de alguma coisa se houver uma diferença de potencial. Um objeto mecânico só vai andar se tiver uma diferença de potencial gravitacional. O elétron só vai andar se tiver uma diferença de potencial elétrico. Quem fornece a diferença de potenciais elétricos? Os geradores, pilhas, baterias e o alternador. Tá? E a chavinha aqui, Bom,
tem zilhões de elétrons aqui. Mas eu vou pegar um só. Tá ele aqui, o danadinho, ó. Quietinho, paradinho, porque não foi ligar. A hora que eu ligar isso aqui, ó, mais ou menos, ó, imediatamente surge um campo elétrico. Como nós vimos lá com o bandinho, o campo elétrico é orientado do mais para o menos. E o nosso elétron vai começar a andar. Só que o elétron anda no sentido contrário ao campo. Tá? Ele vai entrar em movimento. Como ele anda no sentido contrário ao campo, quando eu apliquei uma força, ele vai andar, porque apareceu uma força elétrica para cá. Fazendo ele andar. Tá? Que nós falamos que esse é o sentido real da corrente elétrica. O convencional é o das cargas positivas. Então, o sentido, recordando a aula passada, porque isso aqui cai muito, hein? O sentido convencional da corrente elétrica é esse daqui, ó. Esse é o convencional. Eu ponho a canetinha no mais e ele vai do menos para o mais, ó. Agora, o real é esse, que não é o que a gente vai usar. Só que o sacana costuma perguntar, qual a diferença do real para o convencional? O real é o contrário do campo elétrico. O movimento real da corrente é contrário do campo elétrico, porque se eu uma carga negativa, aparece uma força que tem sentido contrário ao campo. E recordando lá o bandinho, essa força é dada por Q vezes. Ora, quando esse elétron começar a andar aí, como é uma resistência, vai haver uma dissipação de energia. Esses elétrons, na hora que trombarem aqui dentro, eles vão trombar com a estrutura do material da resistência. O que vai acontecer é trombada do elétron que está andando com a estrutura molecular desse material. E essa trombada libera calor. Isso que é o efeito Joule. O efeito Joule é a transformação da energia elétrica em energia térmica devido às colisões dos elétrons da corrente elétrica com a estrutura do material. E isso vai liberar energia na forma de calor. E ele vai esquentar, cara. E você vai tomar banho quente. Ele vai esquentar, você vai passar sua roupa. Ele vai esquentar, você vai fazer seu almoço no forno, assar qualquer coisa, assim por diante. Olha, como ele está andando, tudo que está em movimento faz trabalho. Tá? Um carro em movimento faz trabalho mecânico. Eu andando, você andando, nós andando, nós estamos fazendo trabalho mecânico. O elétron andando, ele faz trabalho elétrico. E o trabalho da carga elétrica, tá voltando lá no bandinho novamente, o trabalho da carga elétrica é dado pela carga, mesmo a diferença de potencial, que é vezes V. Tá? Ele faz esse trabalho. Lembrando que trabalho é energia, mano. Olha, mas nós vimos aqui mesmo, com a Mauri, com o Evandro, que corrente é a carga dividida pelo tempo. Então, se eu pegar essa expressão e substituir aqui, ó, eu posso escrever que trabalho é I vezes T vezes a diferença de potencial. Então, o trabalho é igual, reescrevendo V vezes I vezes T. Essa expressão matemática aqui, ó, V vezes I, nós chamamos de potência. Que eu vou escrever nesse cantinho aqui, ó. Potência V vezes I. Então eu posso escrever que o trabalho ou energia nada mais é que a potência vezes o tempo. Guarda no fundo do coração. Nós vamos usar isso daqui, nossa senhora, isso é mais de bombril, viu? Uma utilidade. Tá, ó, tá gravado. Como não vai caber, para não virar de bagunça, eu vou apagar e escrever cada termo dessa expressão. Então nós chegamos, esse é o motivo de que porque eu pego e faço trabalho ou energia, a potência vezes o tempo. Então, cada termo da equação. Cada termo da
equação. Primeiro, potência V vezes I. O P, potência, represento pela letra P. O V é a voltagem, a diferença de potencial, representa pela letra V mesmo. E o I é a corrente elétrica. Como que a gente mede? Qual a unidade de medida? Vou colocar em vermelho. A potência a gente mede em watt. Depois vou colocar uma observação aqui embaixo. A DDP nós medimos em volts. 10 volts, 20 volts, 120 volts, 220 volts. A corrente elétrica nós medimos em amperes. Lembrando que 1 watt é 1 joule por segundo. Então, 2 watts são 2 joules por segundo. 3 watts, 3 joules por segundo. E que o ampere é 1 coulomb por segundo. Então, uma corrente de 1 ampere é quando está passando 1 coulomb de carga por segundo. Uma corrente de 2 amperes é quando está passando 2 coulomb de carga por segundo. Então, falando da potência. Ó. Potência, a letra P, a letra V, a diferença de potencial, a voltagem que você ligou, tá? E a corrente elétrica é o ampere. Lembrando que 1 watt é 1 joule por segundo, 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Essas coisas vai cair no Enem, mas o Enem não dá fórmula disso. Tá? Essas coisas são básicas, a gente tem que saber mesmo. Então, falando da potência. Então, e o trabalho? Ou energia? Trabalho, energia. É quando eu pego a potência e multiplico pelo tempo. Então, vou colocar bem grandão. Energia é potência vezes tempo. Como que é medida a energia? A potência é watt por segundo. É watt. E aqui, segundo, no sistema internacional, vou escrever aqui agora, ó, a letra E, energia E é medida em joules. Isso no sistema internacional. A letra P, de novo, é a potência. É medida em watt. E o T é o tempo. É medido em segundos. Então, agora nós já temos duas equações básicas que não vão ser dadas no cálculo disso aí. A primeira, colocando aqui, ó, que energia é a potência vezes o tempo, e que potência é V vezes U. Dúvida. Agora, vamos falar da potência dissipada no resistor. Aquilo que está transformando energia elétrica em calor. Potência dissipada em um resistor. Lembrando que o resistor transforma energia elétrica em calor. O resistor
que depois nós vamos estudar, nós vamos voltar nas próximas aulas, ele vai pegar a energia elétrica e transformar essa energia elétrica em calor, em energia térmica. Esse processo de transformação da energia elétrica em energia térmica é o que nós chamamos de efeito Joule. Tá? Para ele funcionar, o seu chuveiro funcionar, você vai ter que ligar na tomada. O seu forno elétrico funcionar, você vai ligar. Igualzinho nós fizemos antes. Liguei na tomada, o elétron vai passar aqui dentro, vai colidir com a estrutura do material e vai dissipar na forma de calor. Nós podemos calcular a potência fazendo vezes. Tá? Mas no resistor, o porquê, de novo, quando a gente dá resistência, eu vou comentar com vocês e explicar tintim por tintim. Então, por enquanto, eu só quero isso. Nós podemos calcular assim, que eu já falei como é que a gente calcula. Mas nós podemos calcular fazendo R vezes I ao quadrado, onde R é o valor da resistência. É o valor da resistência, é o valor da dificuldade que esse material oferece para o elétron passar. Então, eu posso fazer R vezes I quadrado e eu posso fazer V quadrado sobre R. Essas três fórmulas, o porquê dessas duas, depois nós vamos contar, essas três fórmulas têm que morar no fundo do coração de vocês, pelo menos até passar nesse maldito Enem, porque vai cair. Tá? Onde a letra R é o valor da resistência. Que o problema dá, a gente calcula. Tá? Então, veja bem, lá. O que nós estamos querendo fazer? Eu não trabalho com montoeira de fórmula, não. Até agora eu estou pedindo 5 equações para vocês. Essas 3. P igual a VI, energia, potência vezes o tempo. Então, com isso daqui, com essas 3 fórmulas, você vai resolver todos os problemas e mais o que vier, sem saber mais nada de fórmula IATA. Para você calcular potência, para você calcular energia elétrica, você só precisa dessas coisas. Tá? Então, o que nós precisamos para calcular energia elétrica? Resumo. Da ópera. Nós precisamos saber que energia é potência vezes o tempo. Nós precisamos saber que a potência pode ser calculada fazendo vezes, que a potência pode ser calculada fazendo R quadrado e que a potência pode ser calculada fazendo V quadrado sobre R. Tá? E a outra forma que nós vimos até o momento, que a corrente elétrica é a carga sobre o tempo, e que a carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga de um elétron. Então foi o conjunto de equações que nós vimos até agora. Só que, embora a unidade oficial de energia seja o Joule, a unidade prática, quer dizer, aquela que vem na conta de luz, não é Joule, é quilowatt-hora. Tá? Qual é o motivo? Unidade prática de energia elétrica. No sistema internacional, é o Joule. Tá? 1 Joule é 1 watt vezes segundo. Isso é um Joule. Se eu fosse medir a conta de luz em energia elétrica,
o número seria monstruoso. Tá? Uma casa que consome 250 kWh de energia elétrica, o número apareceria assim na conta de luz, ó. 250 vezes quilo, 1000, hora, 3.600 segundos. Tá? Eu vou colocar 200 para ficar mais fácil. Olha a loucura que seria. 2 vezes 36, 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sua conta de luz viria assim, 72 vezes 10 à sétima. Imagina você explicar para a população 72 vezes 10 à sétima. Até vocês, por enquanto, têm dificuldade com potência de 10. Imagina o leiturista tentando ler no relógio 72 vezes 10 à sétima. Ou você explicar para alguém da sua família, ou para alguém, que 72 vezes 10 à sétima é a mesma coisa que 7,2 vezes 10 à oitava, ou que é 0,72 vezes 10 à oitava, ou 7,2 vezes 10 à sexta. Cara, é uma loucura, ninguém vai entender coisa nenhuma. Para isso serve a unidade prática. Por quê? Porque ela é prática, né, irmão? Ela é fácil de entender. É mais fácil eu falar 200 kWh do que eu falar esse negócio aqui, 72 vezes 10 à sétima. Tá? Então, qual é a unidade prática? Unidade prática. A que é usada no dia a dia. Melhora isso, olha aí. Unidade prática. É quilo, watt, hora. Simplesmente assim, ó. KWH, quilowatt-hora. Então agora ficou mais fácil ler isso. Em vez de ler 72 vezes 10 à sétima, ele vai ler 200. É mais fácil você falar com uma pessoa, ó, esse mês você gastou 200 kW de energia. O mês passado foi 100. Então vamos maneirar no consumo de energia aí, porque está ficando pesado na conta de luz. Tá? Ficou mais fácil, cara. E como que eu transformo de uma para outra? Eu não quero vocês, meus queridos, decorando fórmula. Eu vou fazer um exemplo de transformação para vocês verem que não tem que ficar com decoreba. Divide por isso, divide por aquilo outro, não tem nada de negócio. Tá? Então, a unidade oficial é o joule. Só que a unidade prática utilizada no dia a dia é o quilowatt-hora. E como transformar? Transformação. Quilowatt-hora, joule. Então, vamos lá. Chegou a conta de luz aqui na minha casa, deu 400 kWh. Eu copio o número. Quilo, antigamente era 1000 e continua sendo 1000 vezes 1000. Watt é watt mesmo. Aliás, o watt é o joule vezes o segundo. Joule por segundo. Então aqui, no lugar de watt, vou fazer assim só para vocês entenderem, mas eu quero vocês fazendo direto. É joule vezes segundo. Isso é o watt. E a hora tem 3.600 segundos. Tá vendo? Como tem segundo em cima e segundo embaixo, segundo por segundo, pau, pau, acabou, está transformado, virou joule. Para que decorar? É só eu fazer a conta. 4 vezes 3, 24. 4 vezes 3, 12, 14. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 144 vezes 10 a sétima joule. Foi, mamãe.
está transformado. Mas isso vai ser em últimas exceções, sabe? Só quando os caras querem ferrar com a gente, coisa tipo aí, ó, segunda fase da FUVEST, esse bagulho aí, porque Enem não, Enem é o quilowatt mesmo, bom e velho quilowatt-hora. Ah, outro exemplo, ó, peguei uma conta de luz, vou pagar. Família viajou, 30 dias fora, pagou o mínimo, que é a conta mínima, porque quando você viaja e desliga tudo na sua casa, pode ligar até o relógio, não pensa que você não vai pagar energia elétrica, não. Você vai pagar o consumo mínimo, porque o consumo é uma garantia que a Companhia Paulista, ela garante que quando você chegar, vai ter energia na sua casa, né? Menos quando chove, né? Então, você paga para ter essa garantia. Essa garantia chama consumo mínimo. Se você consumir abaixo de 30 kWh, você não vai pagar nada, né, cara? Mas se você consumir menos que 34 kWh, é porque você está cozinhando com vela também, né? Então, o mínimo é 30 kWh. Como que eu transformo isso em joule? Copiou o número, o quilo é 1000. Já não precisa ficar esquentando a cabeça com o watt mesmo, que eu sei que ele vai para a caixa do prego, e multiplica por 3.600. Então, isso vai ser 3 vezes 3, 18, 3 vezes 3, 9, 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 108 vezes 10 na sexta. Então, está feita a transformação sem decoreba, sem maiores sofrimentos. Tá? Então, não quero vocês decorando essas coisas. Aprende a trabalhar com as constantes, que quanto mais menos coisa a gente decorar, melhor. Antes da gente começar a mexer nos exercícios, vou falar uma última coisa que cai bastante mesmo. Eu quero vocês com a mente bem aberta em cima disso. Eficiência. Aliás, eu vou falar duas coisas. Tá? Eu quero que vocês grifem isso e nunca esquecem isso para vocês não caírem nas armadilhas. Eficiência. Energética. Essa é uma lâmpada incandescente. Ela é uma lâmpada de 60 watts e ela produz de iluminação 850 lumens. Tá? Ó. A lâmpada incandescente, ó. Tá? Tem aqui o filamento dela. Tá? Essa lâmpada tem uma potência, a potência dela é 60 watts. Quando eu acender ela, eu vou ter calor, bastante calor. 95% da energia que ela consome é transformada em calor. E ela produz só 5% de luz. Então, como lâmpada, ela é uma excelente churrasqueira. Por isso que a gente usa ela para secar pintura, para chocar ovo, uma série de coisas. Ó, então eu tenho uma... E ela produz de luz 850 lumens. É a unidade que a gente mede de iluminação. Ó. Bom, se eu pegar essa lâmpada aqui, ó, LED, ela não funciona por incandescente. Ela não usa o efeito Joule. Tá? Então, quando eu pego uma lâmpada de LED, essa que está na minha mão, já não tem mais filamento. O que tem aqui dentro são processadores, componentes eletrônicos. Então não tem isso. Não tem geração de calor, por isso que ela é chamada de fria. Lâmpada fria, luz fria.
E ela vai produzir luz por causa da excitação dos elétrons. Eles vibram e emitem luz. A gente chama isso de um estado de excitação. Só que essa lâmpada, ela tem 12 watts. Olha, mesmo. Ela tem 48 watts a menos. Quer dizer, ela gasta muito menos energia elétrica. E ela produz 95% aqui é luz. Ela esquenta muito pouquinho. Por isso que ela chama luz fria. Então, luz, a taxa é 95% para mais. E ela produz 1020 lúmenes. Entendeu o que é eficiência? Eficiência é que com uma potência muito menor, eu consigo produzir a mesma ou mais quantidade de iluminação que a outra. Então essa lâmpada é muito mais eficiente, ela produz muito menos luz, com uma potência menor, e vai economizar no teu bolso, cara. Não adianta mais a gente ficar construindo usinas, a capacidade de geração está sendo esgotada. O potencial hidráulico do Brasil praticamente está esgotado. Sobrou muita pouca coisa. Eu não posso ficar inundando o rio. Por exemplo, o rio Amazonas, não tem como fazer uma usina lá, cara. É muito plano lá, alaga o estado do Amazonas inteiro, cara. Aquela floresta tem que ser preservada. Tá? O Centro-Sul, a bacia hidrográfica, acabou. As nossas opções hoje são biomassa, por causa da produção de cana. O Brasil não queima carvão, que é a mais suja que tem. Tá? É produção através de biomassa eólica. E o grande negócio nosso, muito pouco explorado ainda, solar. Então, eu tenho que melhorar a eficiência dos aparelhos. Quanto mais eficiente, melhor. Então, a eficiência do aparelho mede a eficiência dele em transformar a energia elétrica em outra forma de energia. Então, quando você for comprar algum aparelho, na geladeira, lá naquele etiquetinha que aparece na geladeira, existe um número, está escrito lá eficiência. Quanto maior esse número, menor. Quanto maior esse número, melhor. Não é menor, melhor. Quanto mais eficiente o aparelho, mais ele vai trabalhar, mais ele vai produzir aquilo que você quer que ele produza, com baixo consumo de energia. Tá? Essa questão de eficiência já caiu 2 ou 3 vezes no Enem. Depois, quando a gente for mexer com o exercício de Enem, a gente vai ver isso. Tá? Então, a eficiência do aparelho mede a eficácia com que ele transforma energia elétrica em outras formas de energia. Tá? Esse é um primeiro comentário extremamente importante. O segundo comentário, extremamente importante, é: você vai comprar um aparelho, você vai comprar, por exemplo, um ar-condicionado, um chuveiro, aí o vendedor fala para você assim, ó, compra 220 volts, porque gasta menos energia. Tá? Isso é a maior mentira que tem. Então, olha lá, consumo de energia depende somente da potência do aparelho.
Então, ó, vou pegar dois exemplos. Um chuveiro A. Ele tem uma potência de 4.000 watts e ele é para ligar em 220 volts. Um chuveiro B. Ele tem uma potência de 4.000 watts e ele é para ligar em 127 volts. Quem consome mais energia? Aí o vendedor, o leigo, fala assim, esse daqui gasta mais gastão. O 127 gasta mais. Isso é mentira. Os dois têm o mesmo consumo. O consumo só depende da potência. Os dois têm o mesmo consumo. Porque consumo de energia elétrica depende exclusivamente da potência do aparelho. Então, por que a gente, quando o aparelho é grande, chuveiro, forno, o cara fala, compra 220? Não é para você economizar no consumo. Que depois nós vamos estudar com um detalhe muito bem fundo isso aí. É para você economizar na instalação do aparelho. Os fios que você precisa, os equipamentos que você precisa para ligar um aparelho 220, os fios são mais finos. E fio é feito de cobre. Quanto mais fino, mais leve. Um fio fino é mais barato que um fio grosso. Então você economiza na instalação do aparelho, mas o consumo, por enquanto eu quero que vocês saibam, é o seguinte: quem gasta mais? Olha na potência. Se tiver a mesma potência, vai apresentar o mesmo consumo. Essa é a segunda coisa. Então, mais um outro, falei 2 comentários, mais um outro. É uma resistência elétrica. O que acontece se eu cortar a resistência? O que acontece se eu pegar uma resistência com um fio mais grosso ou com um fio mais comprido? Do que depende o valor da resistência do aparelho, que depois nós vamos ver em lei de Ohm, mas a gente vai começar a usar essas coisas. Veja bem, tá vendo? Parece uma molinha. Uma molinha por quê? Porque eu vou colocar dentro do chuveiro, se eu esticar isso aqui, vira um fiozão de 5 metros de comprimento. Então, como eu enrolo ele assim, ele fica facinho, ocupa um espaço pequenininho, tá vendo? É para economizar espaço. Ora, se eu pegar uma resistência elétrica, o valor dela, quanto ela vale, né? Porque daqui tem uma medida física. A gente mede a resistência. O valor da resistência ela depende do material que ela foi fabricada. Se ela é de aço, se ela é de níquel como essa, se ela é de cobre, de alumínio. Então depende do material. Depende do comprimento. Quanto mais comprida, maior a resistência. Eu vou colocar assim, comprimento, letra L. Quanto maior a setinha aumentou o comprimento, a resistência aumenta. Se essa resistência tiver 10 metros de comprimento e valer 2 ohms, se eu pegar uma de 20, vale o dobro. Então a resistência depende do comprimento. Quanto mais comprido, maior a resistência. Então, se você pegar um alicate e cortar aqui, você diminuiu a resistência. Como você diminuiu a resistência, ela vai esquentar muito. Pode até pegar fogo. Lá no chuveiro da sua casa, quando você muda a temperatura, inverno, verão, tá aqui, tá vendo a resistência? Eu vou desenhar ela aqui, A resistência está aqui, Tem um encaixe aqui, Eu vou ligar a eletricidade aqui.
Ah, então, energia. Aqui no meio tem outro pininho, ó. Tá vendo? E ela continua. E aqui tem outro pininho, ó. 1, 2, 3. Ó. Outro pininho. E agora, tem a chavinha que você foi lá no chuveiro e mudou. Inverno, desligado, verão, assim por diante. Então tem a chavinha lá, ó. Ó. Vou colocar aqui uma setinha, ó. Dá uma chave. E a chavinha também está ligada à eletricidade, energia. Olha bem, ó. A chavinha não está nem em uma posição. O chuveiro está desligado. Vou colocar assim, ó. 1, 2, 3. Quando ele está na posição 2, o chuveiro está desligado. Tá? 2. Desligado. Quando você pegar a sua chavinha e colocar na posição 3, ó, em vermelho, veja que a resistência ficou comprida, ó. Tá vendo? O comprimento aumentou. Como o comprimento aumentou, a resistência aumentou. Está mais difícil para os elétrons passar. Então ele está esquentando um pouco. Quando você colocou na posição 3, você está na posição verão. E quando você colocar na posição número 1, ó, a chavinha está aqui, estava desligada, pau, verão, aí você virou para cá. A resistência diminuiu. Você só tem esse pedacinho funcionando. Como a resistência diminuiu, acontece o contrário. Vou colocar em outra cor aqui, ó. Se o comprimento diminuiu, a resistência também diminui. Se a resistência, dificuldade diminui, vai passar mais elétron. Vai esquentar mais. Essa é a posição inverno. Então as posições desligado é quando a resistência está fora da jogada. A posição verão e inverno depende da resistência elétrica, do comprimento da resistência elétrica. Porque a grossura dela você não está mexendo, que é outro fator que influi. A área, se eu fizer com um fio mais grosso, a resistência é menor. Então, como é uma pergunta recorrente, a resistência elétrica ela depende do material, depende do comprimento e depende da área, que eu já vou falar também. Tá? Então, esse é um chuveiro de 3 temperaturas. Desligado, frio. Morno, verão. Quente, inverno. Se eu quero chuveiro de 4 temperaturas, 6 temperaturas, eu coloco outros contatos aqui. Tá? Então a resistência elétrica depende do material, do comprimento e da área. Área do fio. Só que a área é o contrário. Quanto mais grosso for o fio, é igual uma porta, cara. Quanto mais larga for a porta, mais fácil da gente passar, cara. Então, quanto mais grosso é o fio, menor é a resistência elétrica. Menor a dificuldade. Usa a língua portuguesa, resistência, dificuldade. Um fio comprido é igual a um corredor comprido. Oferece muita dificuldade. Um fio curto é igual a um corredorzinho curto. É mais fácil da gente ir. Um fio grosso é igual a uma porta. Um fio grosso é uma porta larga, é fácil de eu passar. Então a resistência, a dificuldade é menor. Então depende da área. Tá? Então depende do material, depende do comprimento, depende da área. Se a área for grande, é o contrário. A resistência é pequena. Então, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto menor o comprimento, menor a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. Quanto mais fino, menor a área, maior a resistência. Então, o fio grosso oferece uma baixa resistência.
Um fio fino oferece uma alta resistência. Um fio comprido oferece uma alta resistência. Um fio curto oferece uma baixa resistência. Tá? Então, a gente foi assim na coisa que os caras amam perguntar para a gente. Tá? A gente tem que estar esperto nesse negócio todo. Então, ó. Vamos lá no problema 28, página 122, tá? Tem mais 15 minutinhos, vamos aproveitar bem eles. Aí, lembrando, período da tarde, eu começo resolvendo aqueles exercícios da página 26, e aí a gente vai para a potência elétrica. Na aula que vem, quarta-feira também, a gente só vai ficar fazendo resolução de exercícios. A gente vai ter pelo menos umas 3 aulas para moer isso aí e ficar afinado nesse negócio, que é um assunto que os caras gostam demais. Problema número 28 da página 122. Bons hábitos de higiene, além de promoverem a saúde, ajudam na prevenção de doenças. Entre os hábitos de higiene pessoal está o cuidado com o nosso corpo, particularmente tomar banho. Esse hábito deve ser diário. Preciso ser exercido com alguns cuidados em relação ao uso da água e da energia elétrica. Para que o desperdício não comprometa o abastecimento futuro. Há épocas do ano em que o aquecimento da água é mais necessário e os chuveiros são mais exigidos. Agora, no inverno. É importante sabermos utilizá-los de forma adequada. Pensando nisso, avalie a situação a seguir. Suponha que você dispõe de um chuveiro que é abastecido por uma vazão de água constante. Está ligado a uma rede de 220 volts. Para deixar a água mais quente, aqui o chuveiro. É uma resistência de chuveiro. Essa resistência de chuveiro minha, ela é 127 volts. Tá? Se eu ligar ela no 220, ela vai queimar. Se eu pegar uma resistência de 220 e ligar no 127, ela não queima. Veja que eu não mexi a resistência. Eu vou escrever lá na lousa. Ele vai esquentar pouquinho. Você vai tomar um banho gelado. Você pode pegar um aparelho de 220 e ligar no 127. Ele não queima, só que ele não funciona direito. Mas se você pegar um aparelho de 127 e ligar no 220, você vai torrar ele. Então, olha aqui, a minha resistência aqui, O fabricante falou para mim, que a embalagem está longe, eu não vou lá buscar a embalagem. Que essa resistência é 4.000 watts, 127 volts. Ou seja, se eu pegar essa resistência e ligar em 127 volts, ela vai me dar 4.000 watts. Tá? Se eu pegar essa resistência e, por acaso, ligar essa resistência em 220 volts, ela queima. Agora, se eu comprar uma resistência dessa, 4.000 watts, 220 volts, o fabricante está me falando, se eu pegar essa resistência e ligar em 220 volts, ela me dá os 4.000 watts. Mas se eu pegar isso e ligar em 127 volts, ela queima? Não, ela não queima. Só que ela não funciona direito. Ela vai esquentar pouco, muito pouco. Então ela não queima. Só que ela não esquenta. Se eu pegar essa lâmpada de LED, ela é bivolt. Ela vai de 100 a 240 volts. Tanto pode ligar em 127 como em 220, ela não vai queimar. Mas se eu pegar e ligar ela, por exemplo, em 60 volts, ela não vai acender. Se eu pegar e ligar ela em 240 volts, eu pegar e ligar em 300 volts, catanduva, por exemplo,
Catanduva é 220 e 380. Se eu ligar ela em 380, ela explode, ela queima na hora. Então eu posso pegar um aparelho e ligar. Se eu ligar o aparelho na potência, na voltagem maior do que o fabricante falou, ele vai queimar. Se eu ligar o aparelho na voltagem menor que o fabricante falou, ele não vai funcionar direito. Mas se perguntar assim, ó, se eu ligar esse correto, e se eu ligar esse correto, quem gasta mais energia? Os dois gastam iguais. Se eles forem ligados corretamente, os dois vão gastar 4.000 watts. Tá? Então, a primeira pergunta, ligar o chuveiro em 110 volts, se eu quero esquentar mais, se eu ligar em 110, aí que não vai esquentar mesmo. Está errado. Aumentar o comprimento do fio. Acabamos de falar, se eu aumento o comprimento do fio, eu aumento a resistência. Se eu aumento a resistência, menos elétrons vão passar. Se menos elétrons vão passar, ele vai esquentar menos. Então, não tem nada de aumentar a resistência do fio. Tá? Está errado. Ligar o chuveiro numa resistência 110 e aumentar o comprimento do fio, aí que você vai tomar o banho gelado, cara. Se você ligou em 110 e ele já esquentou pouco, aí você ainda aumentou o comprimento do fio, toma banho da geladeira que está mais fácil. Tá furado. Ligar o chuveiro em 110 volts e diminuir o comprimento do fio que forma a resistência, dá certo sim, dá. Tá, mas quanto? Você vai diminuir quanto? Você vai desmontar o chuveiro, olha só. O seu chuveiro é 220, a sua rede de energia elétrica é 220. Então, pergunta aí, manter o chuveiro ligado a 220. Você não mexeu na voltagem, a sua casa é 220, continua 220. E diminuiu o comprimento. Se você diminuiu o comprimento, você diminuiu a resistência elétrica, ele vai esquentar mais. Tá? Então, a alternativa correta, a alternativa é, eu mantenho ele 220, eu não vou pegar, tirar meu relógio de luz, mudar tudo por causa do chuveiro. Eu vou lá e diminuo o comprimento da resistência. Diminui o comprimento da resistência, fica mais fácil os elétrons passar e ele vai esquentar mais, porque a corrente elétrica vai ser maior. Alternativa correta e sinceramente, esse exercício que não é de vestibular, bem um pouquinho mal elaboradinho e tal, porque se você souber calcular, a alternativa D também está certa. Tá? Aí o cara bola essas coisas aí, por isso que é bom a gente mexer com exercício de vestibular. Número 29. Um aparelho de 1000 watts é alimentado em 100 volts. Calcule o valor da corrente elétrica que atravessa o aparelho e calcule a sua resistência elétrica. Então, eu tenho um aparelho, 29. Ele me deu a potência do aparelho, é 1000 watts. Ele me deu a voltagem que ele foi ligado, 100 volts. E ele perguntou, quem é a corrente elétrica? Então, lembrando a fórmula, P igual a VI. O aparelho tem 1000 watts, a voltagem é 100 volts, eu acho que a corrente elétrica é 10 amperes. Achei a corrente elétrica. Qual o valor da resistência elétrica? Eu dei essas fórmulas. Cara, como eu conheço o P e o I, eu calculo R. Como eu conheço o P e o V, eu calculo R. Mas eu só vou adiantar uma coisa que nós não estudamos ainda. É a famosa primeira lei de Ohm. Depois, quando eu voltar na aula, como o exercício apareceu, a gente volta. Primeira lei de Ohm. Ela fala que o V é o produto da resistência vezes a corrente. Esse conjunto de equações, P igual a V, P igual a R quadrado, P igual a V quadrado sobre R e V igual a R em 4 equações, eu vou fazer o curso de eletrotécnica com vocês inteirinhos só usando essas equações. E raciocínio. Não precisa mais nada daquele monte de equação que vai aparecer na apostila em qualquer livro. É que é mais fácil para o pessoal falar assim, ó, decora, do que pensa. E eu penso o contrário. Dá mais trabalho para mim falar pensa, pelo menos você não vai decorar. Então,
ó, eu vou usar a primeira lei de Ohm, que depois eu vou falar sobre ela, quando eu voltar. Mas olha, eu conheço o V, mano. O V é 100. Eu conheço o I, cara. O I é 10. Ah, então eu sei quem é o R. 10. Resistência a gente mede em Ohm. Esse é o valor da resistência. 10 Ohm. Em vez de ficar escrevendo Ohm, a gente usa a letra ômega. R é igual a 10 Ohm. Então veja bem, ó. Não é um bicho de 7 cabeças. O que a gente não pode fazer é tirar o pé do barco nesses comecinhos. Se a gente for bem nesse comecinho, o resto a gente tira de letra, cara, numa matéria que todo mundo que faz como tremeiro sabe bem o que acontece. Tá? O número 30. Nas instalações elétricas, residenciais de chuveiros elétricos, costuma usar o disfusível ou interruptor de proteção, disjuntor, aquela casinha que quando você liga, de repente, pau, caiu a luz, o disjuntor caiu, você corre naquela caixinha e liga de novo. Aquilo é um elemento de proteção. Se por acaso alguma coisa anormal acontecer, quer dizer, a corrente elétrica subir demais, sabe? O disjuntor vai cair. Mancha, ó, desculpa a palhaçada, mas eu não resisto. Você está tomando banho, está frio, aí você fecha o chuveiro, vai fechando a água, aí o bicho começa até a roncar. Que é um mico de circo que nunca ninguém fez isso, tá? Aí você vai fechando a água, tá frio, você fecha, o seu banheiro fica parecendo uma sauna, não tem câmara do inferno. Aquele chuveiro, quando você fez isso, cara, a água lá dentro entra em ebulição. Como a água lá dentro entrou em ebulição, a resistência elétrica caiu muito e a corrente elétrica sobe. Duas coisas vão acontecer. Graças a Deus tem um disjuntor na sua casa e desliga. Aí você fala, caiu a luz. Porque se ele não desligar, você ia pôr fogo naquilo ali. Tá? Então, quando está frio, se o seu chuveiro não está esquentando, ele está com algum problema na resistência, oxidou. Esse negócio de ficar fechando aí e deixar o pau torar, a única coisa que você está procurando é chifre em cabeça de cavalo. Só isso. Tá? Então, nas instalações residenciais de chuveiro elétrico, costumam usar fusíveis ou interruptores de proteção de disjuntores, que desligam automaticamente quando a corrente excede um certo valor pré-escolhido. Qual o valor do disjuntor, o limite de corrente elétrica, que você escolhe para instalar um chuveiro de 3.500 watts, 220 volts? Olha lá, no teu chuveiro, a potência é 3.500 watts. E ele vai ser ligado em 220 volts. Então, qual é o disjuntor? O disjuntor toma como referência a corrente elétrica. Então, se eu quero saber qual disjuntor que eu compro, eu calculo a corrente elétrica. Como eu tenho P e V, P é igual a VI. A potência é 3.500, o V é 220 volts, e eu calculo o I. Tá? E vou fazer essa continha. 3.500 dividiu por 220. Opa, 3.500 dividiu por 220. 15,9 amperes. 16 amperes. Agora eu vou lá na alternativa. 10 amperes? Não. 15,9 amperes? Não. Tá? 15 amperes alternativa B? Não, porque é 16, eu vou pegar 15. 70 amperes, 220 amperes, aí em vez de desligar o chuveiro, já pegou fogo em tudo. Você vai pegar o valor mais próximo, tá? Nem muito abaixo, nem muito acima, tá? Então 10 amperes não serve, 15 amperes não serve, 70 amperes não serve, é o dobro, 220 amperes não serve. O disjuntor indicado é o disjuntor de 30 amperes, é o valor mais próximo da corrente nominal desse chuveiro. Tá? Então, moçada,
É, não vou nem desmontar a traquitana aqui. Às 5 horas da tarde, a gente retoma por aqueles exercícios lá de corrente elétrica, tá? Que eu falei que a gente ia resolver todos. E a partir daí, a gente vai para o de potência elétrica e até a gente resolver em 2 aulas, ou talvez 3, a máxima quantidade de exercício desse assunto que cai bastante. Tá? Amaury. Oi, meu bem. É amanhã essa aula. Oi? Essa aula de resolução de exercício é amanhã pra gente. Ah, para vocês é amanhã? É, porque a gente tem hoje aula 5 horas de inglês. Então tá. Então eu estou olhando no horário errado, tá bom? Mas de qualquer maneira, fica combinado. Então eu tenho até que olhar meu horário aqui para ver que besteira que eu estou falando. Muito obrigado por ter me avisado, viu? Vou olhar aqui no celular, tá bom, querido? Amaury. Um beijão. Amaury. Tá? Tchau. Abraço, vou desligar aqui, tá? Tchau, Amaury.